Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos dar uma passada rápida sobre o que a gente já viu ontem, né? Módulo de manutenção PCM, então pode vir aqui no menu e selecionar pelo módulo, né? Ele vai deixar liberado aqui só as rotinas que são do módulo. Tá? Algumas aqui a gente não utiliza. No caso aqui a gente tem a questão de plano de lubrificação, isso aqui está em descontinuidade, tá? A gente está centralizando tudo lá pela preventiva. E aí aqui algumas questões de ferramenta também que não vai ter aplicação aqui para a gente. Basicamente o que a gente vai usar é o que eu já deixei expandido aqui, né? Vamos começar aqui pela manutenção corretiva. Então a gente tem a figura da solicitação de serviço, CCM LP 010, que é onde o pessoal vai começar a gerar solicitações lá para a área de manutenção. O número da solicitação ele vai gerar automático, né? A data da parada da solicitação que já sugere a data e a hora de hoje, né? O usuário que está abrindo a solicitação, um prazo, né? Aqui o usuário vai dizer, né? Se é urgente, ele vai botar um U aqui, aí já vai preencher como urgente, ou ele pode botar uma data aqui, né? E se não for urgente, ele não quiser botar nada, ele passa também ou não? Ele vai pedir alguma coisa. Então, se for urgente, ele bota U, se não for urgente, bota H, que ele traz a data de hoje. Até amanhã, então bota a data de amanhã. Isso, aí o cara que vai estar solicitando bota a data aqui, se não for urgente, né? Se for hoje, H, se for amanhã, H mais 1, depois da manhã, H mais 2, ele tem essa funcionalidade, tá? Então não precisa digitar a data inteira, né? H mais 2, ele já pega a data de hoje e conta 2 dias, né? Ou H para a data de hoje. Né? Sugestão do prazo, ele pode complementar aqui, né? Com alguma informação, né? Programar com o setor, por exemplo. Ou ele pode botar ali máquina parada, alguma coisa assim, né? É um complemento do prazo ali do campo anterior, né? Ele pode estar informando uma máquina aqui, ou ele pode abrir uma solicitação se não for para uma máquina, por exemplo, uma troca de uma lâmpada. Eu dou um enter na máquina aqui, passo, né? Posição operativa ali também não vai usar, e aí eu vou informar para qual centro de custo que é, né? Qual que seria o setor, né? Então, vou pegar aqui o administrativo, por exemplo. Administrativo. Ele vai ter que selecionar qual que é a equipe, né? Depois tem lá o cadastro de equipe, que a gente viu ontem, a gente pode estar criando equipes, né? Como exemplo aqui tem elétrica e mecânica, né? Botar elétrica. Na solicitação ele já pode informar um operador que vai executar, mas eu acho que o ideal seria na solicitação deixar em branco, né? Não informa nada. O serviço também eu não vou informar nada na solicitação. Depois na OS tu vai definir. Aqui ele vai informar se isso está afetando a produção ou não. Como é uma troca de uma lâmpada de um setor, não está afetando a produção. E aqui ele vai botar o descritivo do problema, né? Realizar a troca da lâmpada da sala do diretor, por exemplo. Vai dar um enter, confirma sim. Confirma a gravação dos dados, sim. Está criada a OS, só fechar a tela. Aí quando o usuário ele criou o OS, essa OS vai para um monitor. Nós já vamos ver na seguida. Vamos criar uma outra OS agora. Antes de criar, agora eu vou dizer que é urgente, máquina parada, e vou selecionar a máquina. Como é para uma máquina, né? É a Electra 1. Não tem componente, né? Já trouxe o centro de custo lá da máquina. Vou selecionar qual que é a equipe, né? Agora vou dizer que é a manutenção mecânica. Não vou informar o operador, nem serviço. Passei esses campos. E aqui eu vou dizer, ó, verificar mancal do rolamento que está apresentando trinca e ruído. Só como exemplo, né? Confirma sim, grava sim. Fecha a tela. E assim os setores vão abrindo as ordens, né? Aí a gente tem a programação da solicitação de serviço, que em tese é o cara lá da manutenção que vai acessar para ver o que tem. CCMNP 020, então aqui tem filtro, se ele quiser filtrar por equipe ou não, né? Então eu quero ver de todos. Situação, eu quero ver o que tem de solicitação em aberto, em execução e tal, boto todos também, né? Operador próprio, daí eu posso filtrar por operador, para mim não interessa, vou botar todos. Terceirizado, a mesma coisa, vou dar um consultar.
Por que ele não veio para cá? Agora... E aí ele veio para cá, então ele vai trazer para cá tudo que já tem ordem de serviço aberto, que não foi baixado, e o que não tem ordem de serviço ainda. Então, o que não tem ordem de serviço é o que o pessoal solicitou e eu ainda não programei. O que já tem OS é o que eu já determinei para algum mecânico fazer e está em execução no momento, ainda não foi baixado. Então, eu tenho a 6 e a 7 que não tem OS aqui. Estou vendo no campo aqui que não tem. O que tem OS, se eu clicar em cima, ele vai detalhar OS para mim, tá? Então, eu estou vendo que tem dois aqui, né? Tem um aqui que é para a máquina Lectra, e aqui atrás a gente tem a máquina. Você pode vir depois, se quiser, pode botar a máquina aqui na frente, para facilitar, né? Salva aqui a visualização. Ó. Então, tem uma para a Lectra 1 e uma que é para o setor aqui. E aqui para outra máquina, né? Sempre que for finalizado a ordem de serviço, ela mantém nessa tela ou não sai? Aí ela sai. Ah, sai? Na hora que baixar, ela sai. Tanto é que a 1, a 2, a 1 e a 2 não aparecem aqui, tá vendo? Já foi baixado. Então, ó, Lectra 1 e tem essa aqui, daí tem aqui já a descrição, né? Ó, troca de lâmpada da sala do diretor, verificar o mancal do rolamento, está apresentando trinca e ruído. Aí tu pode regular isso aqui depois como tu quer lá na tua visão, né? Sim. Traz a data da emissão, o prazo que o solicitante colocou, a sugestão, né? Quem solicitou, a situação dessa solicitação. Então, o que está em aberto aqui é o que eu preciso ver, que eu não gerei ainda. Eu posso filtrar aqui, por exemplo, ó, em par e, ó, quero ver só o que está em aberto, que é o que eu não gerei OS ainda. Tá vendo? Aqui eu estou vendo só o que eu não gerei OS. E aí, quando eu gerar OS, ela vai sumir daqui. Então, estou vendo que tem duas, né? Aí tem todas as informações aqui, sendo de custo e tal, né? Para mim gerar a ordem de serviço, eu vou clicar no botão aqui, ordem de serviço, e ele vai abrir a tela, já trazendo para mim aqui os dados da solicitação. Aqui em cima ele está mostrando que não tem OS em aberto ainda. E aí eu vou clicar no botão gerar OS, e ele vai abrir a tela para mim gerar OS. Sempre, né? A linha que está selecionada é que ele vai puxar, né? Isso, sempre a linha que eu cliquei em cima é o que eu vou não é sequencial, aqui. Não tem que ser... Não, eu posso selecionar qualquer um. Primeiro essa. Se tiver uma linha aqui embaixo, no menu aqui, eu clicar em cima dela, não tem nada assim obrigando, tem que sempre fazer a primeira para daí seguindo. Não, é a decisão do gestor lá do setor. Aí, cara, porque assim, sempre para quem vai solicitar o serviço é urgente. Mas tu, quando cai no funil da manutenção, tu tem tuas prioridades. Exemplo, eu trabalhei muito tempo em tinturaria, prioridade número 1 era caldeira. Prioridade número 2 era máquina de tingir. Prioridade número 3 era rama. Então, todos os três setores, quando abriam a solicitação de serviço, botava que era urgente, porque o setor estava parado. Mas para a fábrica, ela tem que olhar como um todo. Então, a análise que tu vai fazer ali é como um todo, né? Aqui está o que o solicitante lá colocou, mas... Se ele colocou que é urgente a máquina está parada, mas o diretor está zangado que quer que vá alguém agora trocar a lâmpada, qual que é urgente? É trocar a lâmpada. Sim. Mesmo que a máquina está parada, porque o diretor está pedindo. Então, não tem nada amarrando dizendo que, primeiro tem que atender a máquina que está parada para depois trocar uma lâmpada. É a decisão de quem vai gerar a ordem. E aqui ele me traz pela criticidade de urgente ou não? A sequencial aqui ou não? Tu pode organizar por aqui, ó. Clica aqui e ele vai ordenar, daí ele vai pegar tudo que está como urgente e botar para cima ou botar para baixo, né? Aí ele ordena, tá vendo que ele até marcou aqui que ele está ordenando, ó, de A a Z. Então, aqui ele está botando primeiro o que tem data, depois o que tem o urgente. E aí ele vai pegar sempre pelo número, né? Dia 10, vai vir antes do dia 26. Sim. Dia 27, vem depois do 26. Aí ele ordena, né? Ou se eu clicar mais uma vez, ele inverte a ordenação. Daí ele traz o urgente primeiro e daí as datas, né? E aí, onde eu clicar, ele ordena. Eu cliquei aqui no prazo. Então, está ordenando aqui pelo prazo. Agora eu tirei, ele não ordenou mais nada. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele vai ordenar em ordem alfabética pela coluna da sugestão. Então, ele sempre vai ordenar na coluna que eu... A coluna que eu disser que eu quero ordenar é o que ele vai fazer. Tá? Por exemplo, solicitação de serviço. Agora eu estou ordenando pelo número da solicitação. Então, vai vir sempre a que foi gerada primeiro e, por último, a que foi gerada por último. Então, aí tu define como tu quer ordenar, tá? Então, para mim gerar o S, eu vou clicar em ordem de serviço, ele veio para essa tela, ele está trazendo aqui todos os dados de quem abriu a ordem, né? Data, hora, usuário, prazo, sugestão de prazo, o código da máquina, o centro de custo, a equipe que ele pediu, a situação da OS, ela não está aberta ainda,
Afeta a produção? Não. E aí a descrição aqui do serviço. Para gerar OS, eu vou clicar no botão gerar OS, ele vai abrir essa tela para mim daí informar os dados de abertura da ordem de serviço agora, né? Então, a data de abertura, a data de programação, daí eu posso informar uma data, por exemplo, eu posso estar abrindo hoje e programando essa OS para fazer amanhã. O que vai afetar isso aqui? Ele só vai deixar eu baixar a OS na data que ela foi programada. Se eu programei para amanhã e tentar baixar hoje, não vai dar. O sistema não vai deixar, porque ela está programada para fazer amanhã. Se for data de hoje, é aquele mesmo esquema, né? H para hoje, H mais 1 para amanhã, e assim por diante, né? H, hora, ele vai exigir um horário, né? Então, aqui, se tu quiser botar horário, ou se tu quiser, para todas as OS geradas no dia, botar 7 horas, que é o horário que tu chega, por exemplo, que isso aqui é mais um controle, se tu quiser ver, tudo que eu programei para amanhã em ordem de horário, se quiser definir um horário, uma rota, assim, por exemplo. Se for na hora real. Pode ser também. Mas porque, assim, tem que digitar. Isso aqui é para a hora que tu está programando a execução. Então, eu estou programando para o dia 26, para que hora? Também não vai deixar eu baixar o OS antes desse horário programado. Então, se tu botar aqui, por exemplo, agora é 13h49, se eu botar aqui 14 horas, ele não vai deixar eu baixar o OS antes das 14 horas. Então, aí tu define depois como tu quer, né? Eu vou botar aqui 7 horas. O tipo da manutenção, daí tem os cadastros, né? Corretiva, preventiva, elétrica, mecânica, serviços gerais, ferramenta, obras, né? Eu vou botar aqui que é uma corretiva, por exemplo. Código de serviço, daí aqui eu tenho que informar, né? Pega lá do cadastro de serviço. Então, aqui, deixa eu lembrar o que era aqui. É o rolamento do Mancal. Então, é um serviço de manutenção mecânica. Aqui eu vou definir quem que é o operador, né? Ou próprio ou terceiro, né? Pode ser mais de um. Pode ser um próprio e um terceiro, né? E componentes vocês não vão ter, né? Vou dar um confirma. Agora ele gerou a OS número 6 aqui, ó. E aí eu vou fazer a impressão da OS. Lista formulário, sempre normal, OS normal. Confirma. E aí ele vai gerar um PDF aqui com o layout. Agora eu já parametrizei o layout, ontem ele não estava, né? Então ele traz aqui o número da OS. Em cima aqui o cabeçalho, os dados aqui da Camilos, né? Esse já vem fixo. Aqui ele vai trazer o número da OS, a data e a hora, data da abertura e data e hora que ela está programada. Então, ó, ela foi aberta hoje, mas pode estar programada para amanhã às 7 horas ou para tal dia, né? É o que a gente botou na abertura lá. A máquina, qual que é a máquina? Se for uma ordem de serviço para um setor que não tem uma máquina, no caso uma troca de lâmpada, não vai vir máquina, né? Mas vai aparecer a descrição do serviço. Vai aparecer a descrição do serviço aqui embaixo, o que o cara que solicitou escreveu, né? E aqui o centro de custo que é do setor, né? Então, ó, é lá para o Electra 1, do corte, a manutenção mecânica, verificar lubrificação, a recomendação da OS anterior, no caso, né? Então, quando tu baixa a OS, tu consegue deixar uma recomendação para próximo. Então, exemplo, aqui o cara abriu e botou que o problema é para verificar o mancal do rolamento que está apresentando trinca e ruído. E aí tu pode ver aqui que na OS anterior o mecânico botou que o mancal está aquecendo demais. Então tu já consegue ver aqui uma recomendação de uma manutenção que foi feita antes. Então toda vez, depois a gente vai ver na hora de baixar o OS, ele tem um campo lá de recomendação para a próxima OS. E aí ele pode colocar o que tu viu agora, que talvez na próxima seja importante o mecânico saber, né? Então aqui ele traz isso. O número da solicitação de serviço, daí, né? Quem solicitou, aqui é da ordem, né? Até aqui nesse campo aqui é relativa à ordem. Aqui é da solicitação. Então, a solicitação foi número 7, foi gerada no dia 26 às 13h41 pelo Marcelo. Ele solicitou um serviço de manutenção mecânica e botou que o problema é para verificar o mancal do rolamento que está apresentando trinca e ruído. Aí aqui o tipo de manutenção ele não colocou e nem o serviço ele não colocou também. Depois dá para a gente até desabilitar isso aqui. Aí ele vem com esse quadrinho aqui para o mecânico preencher os horários, né, para fazer o apontamento depois. E aqui embaixo vem para ele poder escrever os materiais que ele usou. Então, vai imprimir isso aqui e entregar na mão do mecânico para ele fazer a manutenção. Embaixo aqui ele bota o nome dele e a data que ele fez a manutenção. Basicamente é isso aqui do layout. Ele vai fazer a manutenção, depois ele devolve isso aqui
preenchido para alguém ali da manutenção fazer a baixa das OS. Aí nós temos até parte de geração de ordem de serviço seria isso aqui, tá? Deixa eu só voltar um pouco agora, antes da gente seguir. Aí aqui, se eu for constar agora, ele já vai aparecer, já sumiu, ó, tá certo? Por que sumiu? Porque eu quero ver só o que tem solicitação em aberto. Se eu botar tudo aqui agora, ele vai aparecer também agora aqui a seta com a ordem de serviço número 6. Precisa imprimir de novo a OS. Vem aqui no lista formulário, normal. Ele vai gerar o PDF de novo para te imprimir. Tá? Não tem controle de impressão, tu imprime quantas vezes tu quiser. Questão de layout, tá? A gente tem a rotina CCMNP 070, onde eu crio aqui os layouts de impressão. Então, eu criei como sugestão para vocês 2 layouts diferentes aqui. Um para quando é uma ordem de serviço, que é o caso nosso aqui, e um outro para quando for uma ordem de serviço preventiva. Daí ela vai ter mais informações. Vai ter a questão lá dos requisitos de segurança, procedimento de trabalho, né? Então, vamos olhar primeiro a ordem de serviço. Aqui ele vai pedir sempre, se precisar criar um novo, né? O código sequencial, e aí tu bota o nome do layout que tu está criando. E aí ele traz aqui com os dados que tu quer que ele saia, né? Então, de dados gerais, o que eu quero que apareça nesse layout? Serviço, operador próprio, tal. Vai marcando o que tu quer exibir. Sim. Vou marcar tudo aqui, só para te mostrar. Marca tudo. Aí, marcou, ele mostra, desmarcou, ele vai tirar fora, tá? Esse último aqui, ó, tabela customizada, depois eu vou te mostrar. Ele vai incluir no layout um campo para caso você queira customizar e botar um gatilho para que nesse campo apareça uma informação que hoje a gente não tem, então já está preparado. Em prévia, ele vai gerar um PDF. Opa, tem que salvar primeiro, né? Sim. Clicando em prévia, ele vai gerar um PDF com uma prévia aqui, mostrando para ti como ficou esse layout que eu marquei ali, né? Então, ele já está maior, já está dando em 2 páginas, porque eu marquei todas as opções. Então, ele traz aqui os dados da OS, né, que a gente já viu, os operadores, né, próprio, terceiro, recomendação de OS anterior, número de solicitação de serviço, data de abertura, prazo de execução, o solicitante, serviço, descrição do problema, tipo de manutenção, serviço, quadro para apontamento, checklist de ferramenta. Isso aqui só vai sair no layout quando é preventiva, tá? Se tiver alguma requisição gerada para o OS, daí o número da requisição, o item, a quantidade, né? Sequência de manutenção, aí aqui dados lá de preventiva, né? E aí aqui a parte de procedimento de trabalho, requisitos de segurança, ferramentas, materiais, o plano de manutenção, né? Parte aqui de lubrificantes, os métodos, aí as medições de horas, tal, aqui é para preventivo. Então, basicamente, tu vai marcar o que tu quer. Feito isso, nós vamos lá na CCMNG 000, eu já vou deixar parametrizado isso aqui para vocês, tá? Sim. Na coluna impressão de OS, ele tem aqui, ó, tipo de OS, que é gerado no sistema, e eu vou dizer qual que é o layout que vai usar. Então, para o OS normal, eu vou na lupa, seleciono qual que eu vou determinar. No caso aqui, a gente está usando a 1 e a 2 aqui, tá? Que é as que eu vou deixar pronto já para vocês. Até aqui tranquilo? Então, beleza. Aqui na parte da programação do OS, beleza também, né? A gente tem um cenário que, assim, ontem eu falei para vocês sobre a baixa de materiais, né? Então, a gente tem 2 cenários possíveis. Um cenário onde tu vai ter um estoque de material lá contigo e quando tu for baixar o OS, tu vai informar o material e ele vai fazer a baixa. Outro tem um cenário onde o material não fica contigo e fica no almoxarifado central. E aí sempre tu vai ter que gerar uma requisição, pedir para o almoxarifado separar e depois baixar essa requisição. Então, caso tu queira trabalhar com a baixa do insumo lá na baixa da ordem de serviço, não precisa da requisição, é menos burocrático. Agora, nós não vamos ter um estoque lá no almoxarifado, isso vai ficar tudo no almoxarifado central, e eu vou gerar uma requisição, vou lá pedir para separar, vou baixar, aí tem um procedimento para isso. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona se tu quiser baixar sem informar material. Deixa eu só ver aqui o que a gente já viu, geração da solicitação de serviço, as OS,
a baixa das OS, né? MLP 040. Eu posso abrir essa tela aqui por fora. Caso, por exemplo, vai deixar para o mecânico baixar. Isso. Ele abre essa tela. Daí ele não entra por essa aqui que tu usa para programação, tá? Se tu for baixar pela programação, aí tu vem aqui, só clica em cima da OS, ele vai vir para cá já com a mesma tela, tá? Então, baixando pelo painel, se for centralizado numa pessoa da manutenção, né, vai clicar em cima, vai trazer aqui, aí eu vou clicar em manutenção e vou lançar a primeira mão de obra, tá? Os apontamentos que o mecânico fez, né? Data, o horário, né? 9 horas até as 10 horas. Aí o operador já tem. Aí aqui ele vai pedir, teve intervalo durante esse horário que tu lançou? Se tiver, tu aponta, senão tu vai dar um Enter e vai sair da tela. Ele vai dar um Enter, sair e ele vai para a próxima página. Máquina utilizada aqui pode desconsiderar. A equipe de manutenção vai dar um F7, né? Vai informar. O tipo da manutenção ele já traz aqui esses dois campos, se na ordem de serviço já tiver determinado, ele já traz para cá, senão eu tenho que informar aqui, né? Componente da máquina não vai ter, e aqui tu pode botar uma descrição, né? O que foi feito? Um complemento do que o mecânico fez lá, Sim. né? Realizado, aperto e ajuste e lubrificação. Confirma, sim. Já deu baixo. Não, eu fiz o lançamento do horário trabalhado. Aí eu tenho que voltar aqui se teve material utilizado. Eu vou preencher aqui, ó. Eu usei algum material nessa OS? Vou dar um Enter. Vou informar qual foi o material aqui, né? Vem na lupa, materiais. Aí eu posso usar os filtros aqui, né? Nível 10, que é o da manutenção. O que foi aqui, né? Pesquisar, higiene e segurança. Vamos botar alguma coisa aqui. Papel higiênico. Quantos fardos eu usei? Um fardo. Aí aqui pode ignorar, pode dar um Enter. Já está trazendo a transação. Confirma, quando eu der um Enter, ele vai baixar do estoque. Daquele estoque da manutenção, que é o 113, tá? No caso aqui, ele está dando a mensagem que não tem saldo, não vai deixar baixar. Vou fechar, só vou abandonar sem nada. Se teve algum serviço terceiro, eu tive que mandar, sei lá, para retífica, e aí tem uma nota lá com custo, então vou dar um Enter, informa aqui, serviço de retífica, e bota aqui embaixo o valor, R$500. Confirma, sim, e ele vai gravando. Teve outro serviço, dá um Enter e lança de novo. Serviço de solda, R$100. E vou lançando. Terminei, dou um ESC, ele volta para cá. Redefinir, se caso eu queira reprogramar essa OS, tá? Eu programei, botei uma data, um horário, um tipo de manutenção, e agora eu preciso mudar aqui. Em vez de fazer dia 25, eu vou fazer lá no dia 30. Muda aqui a data e a hora, bota aqui embaixo o motivo, né? Por que tu está reprogramando? Porque a produção não pode parar e tal. Ele vai mudar os dados que tu botou lá na hora que tu gerou a OS. O componente da máquina também não vai usar. Aí pode fechar. E aí eu vou vir... E se eu não tiver material utilizado, eu posso pular essa etapa ou eu preciso entrar na... Pode pular, não precisa. Ele vai obrigar a ter o lançamento do horário trabalhado. Isso ele obriga. Então, esse cara aqui, tu vai sempre ter que lançar. Mas o serviço... Material utilizado, serviço terceiro, isso aqui é só se tiver. Se não tiver, não precisa. Se não tiver, não precisa. Redefinir também, só se for reprogramar ela, senão não precisa entrar. Componente na máquina vocês não vão usar nunca, porque as máquinas de vocês não vai ter componente. Então, o que é obrigatório? O que é obrigatório numa ordem de serviço para baixar? É apontar quanto tempo levou e quem foi o operador. Então, ele sempre vai obrigar a ter mão de obra e serviço aqui apontado. Se não tiver, não deixa baixar. Estando apontado, aí eu vou vir aqui e encerrar o OS. Aqui ele está dando uma mensagem que eu acabei gerando, fazendo uns testes aqui, ela tem requisição em aberto. Que aí, aqui o que acontece? Eu fiz aquele cenário que eu te falei, né? Se eu tiver o meu estoque de manutenção, eu vou apontar aqui para baixar o material. Se eu não tiver, ele está no estoque que outra pessoa controla, eu tenho que gerar uma requisição e ir lá solicitar para baixar. Aí, se tiver requisição para essa OS e a requisição não está baixada, ele também não deixa eu encerrar essa OS, que é a mensagem que ele está dando agora. Se eu clico em encerrar a OS, ele está dizendo, tem requisição em aberto, então eu tenho que baixar a requisição primeiro para daí poder baixar a OS. Depois, na sequência, nós vamos fazer um esquema ali com uma que não tem a requisição. Vamos fazer com essas 6 aqui que a gente gerou agora.
Então, vamos lá, vou dar uma manutenção, vou apontar aqui as horas trabalhadas, né? 08 até as 13 horas, operador 1, e aí eu vou botar que teve uma parada aqui de 1 hora, já trouxe para mim aqui. Pode fazer isso. Pode passar. Já tudo certo? Pegar um material para mim na portaria, o pessoal vai te pedir um código, tá? Deixei sublinhado em vermelho. Se puder receber primeiro desse, tá? Então, aqui eu fiz o apontamento, né? Hora início às 8, hora fim às 13. Se tiver intervalo, com lance intervalo, vou botar a descrição aqui embaixo, confirma. Se tiver mais lançamento, né? Começou um horário, terminou, depois voltou para terminar, vai apontando. Terminou, ó, não usei material, não tem serviço, não tem nada, então não vou lançar mais nada. Fechei, vou vir aqui e vou encerrar o S. Ah, mas que coisa, cara, também tem requisição, tá com um problema isso aí. Vou dar uma olhada depois. E aí ele vai baixar o S, tá? Aqui ele não baixou porque ele acabou gerando uma requisição automática. Eu vou ter que ver por que ele está gerando isso, está errado. Deixa eu passar a mensagem aqui para o... Tranquilo até aqui? Tá, então vamos seguir. Aí, cara, a gente tem algumas rotinas aqui para ajudar, né? Eu baixei uma OS e, cara, por algum motivo eu vou ter que fazer uma alteração no que eu lancei. Vem aqui para reabrir a OS, né? Informa o número dela, MNP 035, informa o número e salva, ele vai reabrir, volta lá para você fazer o lançamento, tá? A gente tem também o cancelamento da OS, né? Eu gerei uma ordem de serviço, mas, cara, tá errado, preciso cancelar ela. Era para outra máquina? Aí eu venho aqui e vou, deixa eu ver se pegar aqui o número 6, não, 3. Aqui não vai deixar. Aí, cara, claro, para mim poder cancelar, não pode ter lançamento lá dentro de hora trabalhada, não pode ter material requisitado, né? Aí tem que ir lá e matar os lançamentos, né? E aí ele vai deixar tu cancelar, ela volta lá para solicitação de serviço. Aí eu consigo ir lá e, se precisar alterar a solicitação, eu tenho a MNP 015 para mim alterar, né? O cara abriu lá, mas abriu errado. Escreveu aqui a descrição do serviço, estava errado. Então vem aqui e altera o que ele colocou aqui, né? Complementa, né? Ele vai gravar. Isso é para alterar a solicitação de serviço.
E se eu precisar cancelar uma solicitação de serviço que tenha sido aberto, errado, né? MNP 175, aí vem aqui, claro, ele vai validar, ela tá, no caso essa aqui já está baixada, né? Ele vai deixar eu cancelar ela e vai gravar por que eu estou cancelando, aí ele mata a solicitação. Tá? São rotinas de complemento. Aí a questão da requisição que eu te falei, né? Caso tu não tenha o teu estoque, que vai ficar no almoxerifado, MNP 030, MNP 130, eu vou gerar uma requisição. Então, o número dela que ele vai se sugerir sempre sequencial, eu vou dizer aqui do tipo, né? É um material comprado, sempre vai ser comprado aqui para vocês, né? Vou informar o número da OS. Aí, de onde vai sair? Vai sair lá do, sei lá, do uso e consumo para o centro de custo da tecelagem, porque daí ele já está pegando que aquela OS está para esse centro de custo, né? Então já vai baixar o material para o centro de custo. Posso botar um complemento aqui e tal, aí aqui eu informo o item e a quantidade que eu quero requisitar. Ele vai gerar essa requisição número 3. Estando gerada, daí eu tenho a rotina onde eu faço a impressão dela. Caso eu queira gerar, imprimir, entregar lá para o almoxerifado, né? Vem aqui, informa o número dela, número 1. Então, beleza? Sim, sim. Aí ele vai imprimir o PDF. Então, essa aqui já está baixada, também não vai deixar, tá? Leva impressa, o almoxerifado vai fazer a baixa daí na CC-MNP 135. Vai informar aqui o número da requisição, vai informar a transação de estoque, né? Tem que lembrar um agora, 171, 172... 1. Isso. E aqui, no caso, vai aparecer o material, ele vai clicar aqui e vai baixar. Tá? Se não fizer esse processo, ele não vai deixar eu baixar o S lá, que essa requisição está amarrada. Tá? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Então, vamos entrar agora na parte da manutenção preventiva. A gente viu ontem o cadastro de calendário. Vamos voltar nele aqui. Então, uma coisa que a gente vai precisar ali para as preventivas é o calendário. Para que o sistema vai usar esse calendário? Vai usar o calendário para mim contar os dias lá, para saber calcular as datas que eu vou fazer a manutenção. No calendário eu digo quais são os dias que eu não trabalho. Então, eu vou vir aqui, vou criar o calendário, vou criar um aqui só como base para vocês terem uma ideia. Né? Vou dar um nome para esse calendário. Vou salvar. E ele já vai aparecer aqui para mim. Aí eu vou clicar no ações, vou clicar em ano, e aqui eu vou gerar o ano. Então, eu vou criar o ano de 2025 primeiro. Então, ele já pegou e já trouxe para mim aqui todas as datas do ano de 2025 e já flegou para mim automaticamente que sábado e domingo é folga. Só de segunda a sexta é dia trabalhado normal. Se eu tiver feriados cadastrados no Consystem, ele já vai trazer os feriados também flegados como feriado. E aí ele já marca aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar a rotina de cadastro feriado. Vocês fez na sala? Todos feriados. Cadastro feriado nacional. Por exemplo, tem que ver quem que vai ficar responsável por esse cadastro aqui, né? Se vai ser vocês ou não. Então, o ano ele já está trazendo, 25. E aqui eu vou botar o dia / mês. Então, eu vou botar aqui dia 1º de janeiro, 0101. É o feriado lá, feriado... E aí vai botar o nome do feriado, né? Feriado nacional. É dia de Todos os Santos, acho que é, né? Dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Confraternização Mundial. Né? Não, dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro. É Confraternização Mundial, acho que é 1º de... Aí vai botar o nome e vai salvar, né? Aí, como eu cadastrei agora que dia 1º de janeiro é feriado, quando eu vir aqui ano e geral 2025, ele já traz para mim aqui que tem um feriado cadastrado como o 1º de janeiro com Confraternização Mundial. Aí tem um detalhe importante aqui, né? A produção trabalha de segunda a sexta. A manutenção também é de segunda a sexta ou costuma trabalhar em alguns feriados e tal. Tu quer considerar algum feriado e sábado também para cálculo de calendário de preventiva. Tá? Porque daí, o que tiver marcado como produtivo é o que ele vai considerar para contar como
o período lá da preventiva. E também tem um detalhe que, se não for um dia produtivo, ele não vai deixar tu baixar o OS nesse dia. Então, se tu, por exemplo, estou dizendo aqui que dia 1º de janeiro é feriado e eu salvar assim, se eu for tentar apontar um OS de 1º de janeiro, ele não vai deixar porque eu estou dizendo que é feriado. Eu tenho que vir aqui dizer que é um dia produtivo normal. E se a gente deixar sem constar feriado? Aí ele vai considerar aqui eu consigo editar, tá? Ele, por padrão, ele vai pegar todo sábado e domingo e já marca como folga. Mas eu posso vir aqui e dizer, ó, cara, sábado eu vou trabalhar, marca como dia produtivo normal. É só marcar aqui, ó. Que eventual, pode ser que aconteça, pode ser que sim, não. Aí vem aqui e edita, né? Salvei, tá criado do ano 2025. Agora eu vou criar 2026, mesma coisa, ó. Já gerou, posso vir aqui, marcar, desmarcar, né? Ou dizer, ó, aqui é feriado, qual que é feriado? Feriado tal, entendeu? Eu tô editando, ele deixa fazer. Salvei e ele gerou. E aí tá criado o calendário, tá? Vocês não são obrigados a criar vários calendários. Você pode usar um calendário padrão, como eu botei aqui, e todo ano vir aqui e incluir o ano. Então, já nesse aqui eu já criei 25, 26, 27, 28. Ah, eu preciso criar o 29. Vem aqui, 2029, e aí, cara, edita como tu quer, salvei, ele incluiu agora até 2029. Não precisa estar criando vários, tá? Pode deixar só esse ali, detalha, tá. Deixa eu apagar esse aqui, excluir, sim. Tudo aí, cara, a hora que precisar, lá em 2029, cara, eu vou começar a programar agora as preventivas de 2030. Não tem o ano ainda aqui, vem aqui, ano 2030, edita como tu quer, né? Salve. Tá? Aí tem aqui no ações, a gente tem o detalhar, que daí ele vai mostrar aqui quantos dias eu tenho, né? Nesse ano, né? Mês a mês. Então, eu estou olhando aqui janeiro de 2030. Em janeiro de 2030, eu tenho aqui só sábado e domingo, não tenho feriado. Se ele tiver feriado, ele vai trazer em amarelo. Deixa eu pegar um que tem aqui. Ah, não botei nenhum feriado. Não, é isso. 2025, mês 1. Ah, eu também. Se tiver algum feriado, ele vai trazer em amarelo aqui. Folga em azul fraco. Folga em azul clarinho. E aí, produtivo vai trazer em branco aqui. Né? Tranquilo? Criação do calendário até agora de boa. Seguimos. Então, tendo o calendário, daí nós vamos ter as equipes. E dentro da equipe de manutenção, daí sim eu vou amarrar o calendário. Por quê? Quando eu gerar uma preventiva, eu vou direcionar para uma equipe. E aí o sistema vai calcular as datas das preventivas baseado no calendário da equipe. Então, no calendário da equipe, eu digo se trabalha, não trabalha, sábado, domingo, feriado, entendeu? E aí ele, para que isso? Porque daí ele vai gerar a preventiva, se ele vê que a preventiva cai num dia que não trabalha, ele sugere a data anterior ao dia que não trabalha, anterior à folga. Ah, caiu no domingo, domingo eu não trabalho, vai para o sábado, sábado eu não trabalho também, a data é de sexta. Traz para trás. Traz para trás. Para não prorrogar. Isso. Sempre para trás, mas a data que ele vai contar para a próxima preventiva é da data do domingo para frente. Então, para o cálculo da preventiva, ele sempre vai pegar a data que caiu. Sim. Mas para a abertura da OS, sempre o dia anterior, que é o próximo dia anterior que é trabalhado. Se caiu no domingo, eu não trabalho, ele vai para o sábado. Eu não trabalho sábado, vai para sexta. Sexta é feriado, quinta-feira. Mas para contar a próxima preventiva é de domingo para frente. Eu determino lá ou o limite de uso ou um prazo em dias, né? Então aqui vai criar a equipe, vai amarrar um centro de custo, um responsável e o calendário. A gente já tinha visto isso aqui, né? Só para repassar a parte do calendário mesmo. Aí a gente tem a questão do cadastro de máquina, que a gente também já viu ontem. Vamos criar aqui a máquina 1, ela já tem, vamos criar a máquina 10. Aí seleciona aqui em que grupo ela vai cair, né? O que a gente já tinha falado, né? Vamos criar aqui sei lá, prensa mesa. Código do ativo, né? Descrição da máquina, né? Máquina, treinamento 10. Reduzido eu não preciso botar, modelo também é opcional, né? Número de série é opcional também. E aí o tipo de equipamento. Aí o que a gente já tinha falado ontem, né? Produtivo, administrativo e tal. Nesse caso vai ser produtivo.
Vou dar um Enter aqui, salvei, confirmei, e aí eu vou vir aqui em complementos e vou preencher aqui os carinhas, né? Dados de aquisição, né? Origem da máquina, se é interna ou importada, ou foi desenvolvida aqui mesmo na Camilos, né? Interno, aí se eu quiser, se o fornecedor tiver cadastrado, eu pego do cadastro, senão eu boto aqui fornecedor, o nome dele, né? Da máquina, fabricante é a mesma coisa, né? A data da compra, H-30, vou dizer que comprei 30 dias atrás, H-29, 29 dias atrás eu ganhei. Quantos dias eu tenho de garantia, né? 120 dias. Estado da máquina, que a máquina é nova, né? Confirmei. Dados de custo e produção. Aqui eu vou dizer qual que é a localização, se é fixa ou se é móvel dessa máquina na fábrica, né? Fixa. Quantos minutos ela tem disponível por dia? 1440, que daí é as 24 horas, ou é um turno só, bota só o horário de um turno, né? E isso aqui ele vai usar para preventiva. Projeção de uso diário em horas. Então, quantas horas eu projeto que essa máquina vai rodar por dia? Para ele calcular a minha preventiva, caso a minha preventiva seja por quantidade de uso lá. Por exemplo, se eu definir, cara, a preventiva eu vou fazer a cada 100 horas ou a cada 20 dias. Ele vai vir aqui para ver quantas horas tu usa por dia. Isso, para calcular para ti quanto que vai ser a preventiva, né? Então, eu vou dizer, cara, essa aqui eu uso 8 horas por dia. Aí eu digo quais dias da semana eu uso, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Encerrei. Eu bloqueei ela para custo? Não. É que esses dados aqui é opcional, né? Então, importante aqui é a projeção de utilização e os dias disponíveis da semana para ele calcular a preventiva, tá? Confirmei. Dados para transferência só quando eu precisar transferir de um centro de custo para outro, que não é o caso, né? Dados de ativação, daí eu boto a data que eu estou ativando ela, né? H-28, a data que eu liberei ela para uso na produção e qual que é o centro de custo dela. Vou botar aqui no corte. Isso aqui ele vai levar lá para as OS, tá? Então, quando eu abrir uma OS para essa máquina, ele já puxa automático esse centro de custo aqui. Confirmei. E o plano preventivo, se eu já quiser abrir aquela tela do preventivo, lá que a gente já vai ver agora na sequência. Já vem para cá, já trouxe a máquina. Novo, eu vou criar o plano preventivo. Então, eu vou botar uma descrição. Então, vou botar aqui uma preventiva mecânica. A situação dessa manutenção, né, está ativa. Controle de uso por máquina, sempre por máquina aqui, né? E aqui eu vou botar, eu quero controlar a revisão por uso ou por tempo instalado. Então, pode ser os dois, tá? Pode ser por uso, então vou dizer aqui que a cada 100 horas, ou quilômetro, quando for carro, né? Então, a cada 100 horas. E aqui, em quanto tempo de antecedência eu quero gerar o S de serviço, tá? Eu vou deixar por enquanto sem nada. Eu quero ou a cada 100 horas, ou a cada 5 dias, por exemplo. O que bater primeiro, ele vai gerar a preventiva lá, né? Ou aqui eu posso botar em dias, meses, anos, semanas. Aí isso aqui ele usa como base aqueles dados de custos lá da máquina, né? Quanto que eu tenho projetado e os dias que ela trabalha para calcular. Qual que é a equipe responsável por essa preventiva mecânica, né? Vai ser equipe mecânica. Ele já traz o calendário que está lá configurado na equipe, né? Utiliza muito equipe na execução. Isso aqui serve para quê? Quando eu disser que sim, aí eu tenho que informar aqui embaixo, por exemplo, se for uma preventiva geral, que vai ser preventiva mecânica e elétrica. Aqui embaixo eu tenho que botar daí equipe mecânica, equipe elétrica, quanto tempo previsto de preventiva para cada uma das equipes. Se eu disser que não, vai ser a equipe responsável que vai executar, que é a manutenção mecânica. E aqui eu tenho que dizer quanto tempo previsto, vou dizer que é 8 horas. O tipo da manutenção, daí tem que estar... Aqui tem que ter um tipo de manutenção configurada lá na CC MNG 000, então ele só vai deixar eu configurar aqui, ó, nesse campo, o tipo da manutenção, o que tiver configurado aqui como manutenção preventiva. Então, aqui eu estou dizendo que a manutenção preventiva é a 2. Então, se eu tentar botar aqui a 1, por exemplo, ele vai dizer, ó, cara, a 1 não é um tipo de manutenção da preventiva. É a 2. Aí ele deixou passar.
Gera OS. Aqui é assim, ó. Como é que funciona esse cara? Eu vou gerar um OS já de cara para esse cara, assim, tipo, quando eu ativar a preventiva, eu já vou gerar o OS direto, ou antes de gerar o OS para a preventiva, eu vou fazer uma inspeção para ver se precisa fazer a preventiva ou não. Se eu disser que é por plano, aí eu já gero o OS direto. Se eu disser que é por inspeção, eu tenho uma tela onde eu vou apontar a inspeção, caso eu não precise fazer preventiva, ou nessa tela, se eu constatar que eu preciso fazer preventiva, eu gero a ordem de serviço. Eu vou fazer nesse modelo aqui por enquanto. Aqui eu vou botar qual que é o serviço dessa minha OS, né? É uma preventiva mecânica. Está criada a minha capa. Componente, se eu tiver, se essa máquina tiver componente, mas como é uma máquina que não tem componente, eu pulo, né? Materiais, se eu vou usar algum material para essa ordem de serviço, né? Então eu já posso deixar elencado aqui os materiais e aí ele vai gerar uma requisição, eu tenho que baixar a requisição. Ou eu posso deixar sem material aqui, e aí eu vou usando o que precisa. Quando eu for baixar o OS, eu vou lá e marco os materiais que eu usei, que é menos burocrático o processo. Ferramentas, daí eu posso incluir aqui qual é a ferramenta que eu vou usar para essa manutenção, né? O requisito de segurança, a mesma coisa, né? Já está cadastrado, eu só vou marcando aqui quais são os requisitos de segurança. Os procedimentos de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim por diante. E aqui no histórico, depois ele vai gravar os históricos, tá? E aqui está criada a minha preventiva dessa máquina 10. Vou salvar, está salvo. Se eu for fazer um controle de preventiva por uso, eu tenho que fazer o apontamento de utilização dessa máquina. É isso que eu ia te perguntar. E aí eu faço nessa tela aqui. Ó. E ela precisa, o sistema precisa saber como é que ele não tem uma comunicação com a máquina, né? Não. Precisa informar. CCMNR 090. Então, eu vou dar um pulo aqui, vou formar a máquina, né, máquina 10, e vou incluir aqui data de utilização, e aí quantas horas eu usei no dia, ele vai gravando e vai computando. E aí, quando chegar na quantidade de horas utilizadas, ele pede para fazer uma preventiva. Legal, posso usar isso para os veículos, né? Isso, os veículos KM, né? Tem quilômetros utilizados no dia. Aí ela já gera o S, chegou no KM, 10 mil quilômetros. Chegou ali, ela vai gerar uma S. Se chegar primeiro. Se chegar primeiro, ele sugere para ti, ou 6 meses ou 10 mil. Isso, aí tu vai colocar aqui, né? Tempo de revisão a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses. O que chegar primeiro, ele vai pedir para te fazer a preventiva. Então, aqui eu cadastrei a preventiva, salvei. Aí agora tem o próximo passo, ela já está criada, né? Eu posso criar uma outra preventiva diferente dessa mecânica, eu posso criar uma só para elétrica. Essa aqui eu estou dizendo para o sistema que eu vou fazer inspeção. Então, tem, ó, eu vou fazer inspeção. E eu posso criar uma elétrica que já vai gerar o S direto, porque eu não vou fazer inspeção, entendeu? Então, tem algumas preventivas que tu vai sempre olhar primeiro antes de fazer, porque o custo é muito alto, não compensa eu sair fazendo. Mas tem alguns que tu, cara, parou, vai lá e faz, porque não compensa eu ficar medindo. O prejuízo que pode me dar por ela estragar é maior do que eu parar ela e já fiz. Então, eu posso criar várias sequências aqui, né, para a mesma máquina. Posso vir aqui e criar uma próxima agora, dizendo que agora eu vou gerar o S direto. Então, quando chegar no tempo, ele já gera o S. Né? E aqui eu vou criando as preventivas dessas máquinas. Tá? Vamos fechar aqui só para a gente seguir. Vou fechar isso aqui também. Esse manual tu consegue deixar comigo depois? A gravação eu vou deixar. A gravação já vai ter tudo na sequência explicando ali, né? MNR 050. Aqui eu faço todo o planejamento das preventivas, tá? Então, qual que é a ideia? Uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, não sei como é que tu planeja as preventivas. Se tu planeja em janeiro, eu já planejo até dezembro. Deixo pronto e só vou seguindo. Ou, cara, em janeiro eu vou projetar o primeiro trimestre, e daí depois no finalzinho eu programo o segundo e assim vai. Depende de como tu quer fazer, né? Ele pede a empresa aqui, né, para mim, que já olha as duas empresas, posso botar todas. Hoje a gente tem cadastrado a Jaraguá Têxtil e a Camilus.
Então, aqui, por exemplo, ó, vou dizer que eu quero planejar só até o dia 31 de dezembro de 25. Sim. Então, até o fim do ano, eu quero ver o que tem de preventivo e deixar planejado. De 1 de janeiro de 26 para frente, eu não vou planejar ainda. Ou eu poderia vir aqui e dizer, cara, eu já quero pegar até 31 de dezembro de 26 e já deixar de hoje até final do ano que vem já as preventivas já planejadas, né? Fazer até dezembro. O filtro aqui, né? Se eu quiser filtrar, cara, eu quero olhar só para uma máquina, né? Ou eu quero olhar para todas. Então aqui tanto faz, eu vou botar para vir tudo, né? O tipo de máquina, daí se eu quiser filtrar também, né? Aí ele vai filtrar, vai mostrar só o que eu pedi. Tipo de controle, cara, eu quero ver aqui também, tanto faz, né? Pode deixar ambos. Tipo de manutenção, daí, cara, eu quero ver só o que é preventivo, tá? Pode deixar todos também. Eu quero ver somente máquinas com controle por uso, sim ou não. Então, se sim, ele vai trazer só o que tiver preventiva para controle de uso. Se não, ele traz o que tem para uso e por tempo também, né? Vou deixar aqui não. Replanejar a manutenção. Se eu deixar aqui é importante, tá? Como é que funciona esse cara? Se eu já tiver planejado alguma manutenção preventiva nesse período aqui até 31 de 12 e deixar assim aqui nesse campo, ele vai pegar tudo que está planejado e vai matar. Se já tiver OS gerada, ele mata tudo. Ele, tipo, é um reset. Sim. Vou pegar tudo que tem até dezembro, vou resetar e vou planejar de novo. Se eu deixar aqui não, ele só vai olhar o que tem que eu não planejei ainda. Então tem que ter cuidado com esse campo. Se eu deixar que não, ele vai pegar só as máquinas que eu ainda não planejei. Se eu deixar que sim, ele vai pegar, cara, pega todas as máquinas e vamos olhar até dezembro e vamos apagar tudo que foi planejado e vamos planejar de volta. E aqui, se eu quiser filtrar por equipe, né? Eu quero ver só o que é mecânico, só o que é elétrico, enfim, vou deixar todos, consulta. Está trazendo todos. Tá? Como eu não filtrei por máquina, ele trouxe de todas, inclusive aquelas que a gente já fez ontem. Para ficar melhor, eu vou botar só a minha máquina 10, que é a que a gente fez hoje, para não poluir tanta tela, para ficar mais fácil. Só por máquina 10, que a gente cadastrou agora, né? Está trazendo só a máquina 10. Como é que aqui ele traz todos os dados, né, da manutenção, as informações, as equipes, né? Eu vou marcar esse cara aqui e vou planejar a seleção. Confirmei. Aí ele vai olhar a preventiva, o que tem definido lá, e vai programar para mim, né? Para mim ver o que ele gerou, eu clico no mapa aqui. Então ele pegou o que ele fez, ele olhou para mim lá, o que chega primeiro, as 100 horas ou os dias de uso. Aí ele olha 100 horas lá no cadastro de máquina, quantas horas usa por dia, divide quanto dá a cada quantas horas dividido as horas por dia para saber o que chega primeiro, né? Então aí ele já está sugerindo para mim, ó, vou ter uma preventiva dia 26 do 11, uma dia 1º do 12, 5 do 12, 11 do 12, 16 do 12 até 31 do 12. Tá? O que tem o X aqui é a data que tem que fazer a preventiva. Eu posso vir aqui e mudar. Se, cara, eu quero incluir aqui entre 26 do 11 e 1 do 12 mais uma preventiva, eu dou uma manutenção, eu posso vir aqui e incluir. Então eu quero incluir uma aqui no dia 28 do 11. 28 do 11 e ele incluiu. E aí eu dou um atualizar aqui, ele vai incluir aqui, já ordenou pela data. Ele incluiu uma que não estava prevista. Tá? Ou eu posso vir aqui, marcar em cima e remover uma data que ele gerou. Então aqui eu consigo fazer essas brincadeiras, tá? Incluir datas que o plano da preventiva não sugeriu, ou mudar datas que ele sugeriu para mim também, tá? Então eu consigo fazer isso. Uma vez que eu, cara, fechei isso aqui, ele traz aqui a semana do ano, né? A equipe responsável, o calendário da equipe. Se eu clicar em cima, ele traz para mim mostrando o calendário dessa equipe no mês, né? Para mim ter uma ideia dos dias que vão trabalhar e tal. Editei, acertei tudo, eu fecho mais uma vez, e aí eu vou liberar a seleção. Clico aqui em cima, e ele vai efetivar para mim agora a preventiva desse cara. Vai gerar nessas datas aqui. Como eu disse que vai ser por inspeção, tem essa coluna aqui, ó. A validação da preventiva vai ser por inspeção, ele ainda não vai gerar OS. Se eu tiver lá na configuração da preventiva, deixa eu voltar lá de novo, PCM, preventiva aqui, máquina 10,
ações, visualiza. Então, aqui, ó, se nesse cara aqui, em vez de eu botar a validação da inspeção, botar na liberação do plano, aqui, nesse momento, ele já vai gerar OS para essas datas aqui, para o serviço, para tudo que está parametrizado lá. Gera automático pela data. Já gera automático. Como eu disse, cara, não vou gerar OS, eu vou primeiro inspecionar para ver se eu vou precisar fazer ou não, ele só vai gerar uma pendência para mim ir lá no dia inspecionar. Aí tem uma tela que o cara vai lá e vai apontar essa inspeção, caso não precise fazer OS. Aí, quando tem inspeção, funciona assim, a gente tem um monitor, que ele vai trazer tudo que a gente vai ver na sequência. Tudo que tem de inspeção pendente. Então, nesse dia 26/11, que é hoje, tem uma inspeção pendente para a máquina 10. Eu vou lá na máquina, inspecionei, cara, vai ter que fazer a preventiva. Então, eu vou lá nesse meu monitor e gera OS para preventiva. Aí, para realizar a preventiva mesmo. Eu fiz a inspeção e, cara, não vou precisar fazer a preventiva. Aí eu vou no meu monitor e baixo a inspeção. Ele vai abrir uma tela para mim escrever o que eu vi, por que não vai precisar fazer a inspeção e tal. E aí, o que ele vai fazer? Nessa data planejada, ele vai botar como ok lá que eu baixei a inspeção dizendo que eu não precisava fazer a inspeção. E aí a próxima vai ser dia 11, 1/12/25, entendeu? Então, ele joga o mesmo período da data para frente. Ele mantém o que está programado aqui. Então, se chegou nessa data aqui, eu fiz a inspeção e não precisa fazer a preventiva, ele baixa essa data, a próxima data agora é 1/12. Aí chegou no 1/12, eu fiz a inspeção, aí, cara, vai ter que fazer, eu gero OS e mando fazer, entendeu? Essa é a ideia. Então, aqui, se tiver OS, eu já posso clicar aqui, ele vai imprimir todas as OS, já, se quiser deixar impressa, né? Como não tem, não vai imprimir, né? Se eu quiser detalhar o plano, ele vai mostrar aqui para mim, ó, o plano dessa máquina, né? Então, ó, dia 26 está em amarelo, por quê? A data de hoje. Está em verde, por quê? Não está na data ainda. Passou da data, vai ficar em vermelho. Para mostrar para mim, cara, passou da data e eu não fiz, está atrasado. Então, ele sinaliza por cor, né? Clicando aqui, se já tiver baixado, ele vai trazer para mim aqui a baixa da inspeção. Então, isso aqui nós já vamos ver na sequência. Eu vou informar a máquina, a inspeção aqui, e na observação eu vou botar por que não vai fazer a preventiva. Eu fiz o checklist e a máquina está ok, não precisa fazer a preventiva. Aqui só para visualizar, né? Se eu quiser imprimir, né? Imprime esse cara aqui, detalha a sequência, daí ele abre para mim em grid aqui, né? A mesma informação da tela anterior, né? Se eu quiser ver, por exemplo, só do plano atual ou todas as sequências, né? Por exemplo, essa máquina, ela tem a sequência 1, que é uma preventiva mecânica, a sequência 2 é uma preventiva elétrica. Quando eu marco aqui todas as sequências, ele traz aí as duas, mecânica e elétrica. Daí ele intercala as datas para mim ver, opa, esse dia é uma mecânica, esse dia é uma elétrica, entende? Para mim poder enxergar as duas no mesmo calendário. Se eu deixar desmarcado e marcar o de cima, ele traz só do plano da preventiva mecânica que eu estou vendo agora. Então, fechei. Aqui ele está mostrando para mim, né? Vou fechar. Está gerado, ó, já nem está mostrando mais, porque eu disse que não quero replanejar. Então, ele vai trazer para mim aqui só o que está em aberto. Agora, se eu disser para mim assim, ó, cara, eu quero replanejar e consultar, ele traz para mim aqui, daí se eu fizer, ele vai apagar tudo que eu defini já, tá? É tipo um reset. É tipo um reset. Se tu viu ali que a gente gerou, e aí se tiver para gerar OS, ele gera OS. Se eu fizer o reset, ele já mata todas as OS. Paga tudo automático. Então só tem que cuidar com isso, tá? Pode acontecer, né? Pode. Reprogramei. Pode acontecer. O que já tiver baixado, o que pode acontecer é assim, ó, cara, em janeiro eu programei, aí lá em junho eu vou ter que reprogramar. O que eu já fiz, o que já fez, que já baixou o OS, vai ficar lá, porque já fez, ele não vai apagar. Agora o que está em aberto ainda, ele apaga para te reprogramar. Tranquilo aqui? Vamos fazer aí vamos seguir aqui na sequência daí. Quando tem inspeção, a gente tem esse monitor aqui, ó, MNR 160, que é o painel de inspeção pendente para geração de manutenção preventiva. Tem o filtro das empresas aqui, né? Posso filtrar por empresa. Até que dia eu quero ver? Eu quero ver até 31 de dezembro. Né? Ou eu posso ver até amanhã, por exemplo. Se eu botar até amanhã, ele vai olhar até amanhã o que tem pendente, né? Se eu botar aqui, vamos botar até amanhã para ver como é que ele vai mostrar. Grupo, todos, consultório. Só tem uma, porque é aquela que está pendente dia 26, né? Se eu botar até 31/12, ele vai trazer todas.
Aí também ele mostra aqui em amarelo que está no dia, vermelho que está atrasado, verde o que está no prazo ainda, né? Vocês conseguem vir depois organizar melhor isso aqui, né? Ah, cara, empresa eu não preciso ver, tira fora. Tá, o código da máquina também não quero. Sequência de manutenção não quero. Deixa só a descrição da sequência. Diminui um pouquinho a coluninha aqui para ficar melhor o visual, né? Aí vem aqui na A engrenagem. gente consegue ir editando. Aí vem na engrenagem, salva. Toda vez que eu entrar agora vai ficar assim. Legal. Tá? Aí aqui como é que funciona? Então hoje, dia 26, eu tenho a máquina 10 que eu tenho que fazer uma inspeção. Eu fiz a inspeção e vi que tem que fazer a preventiva. Eu venho aqui, clico no botão gerar OS, ele vai gerar OS para manutenção preventiva. Se eu tiver mais máquinas no mesmo dia, Vai trazer tudo aqui. Se tu não filtrar pela máquina aqui, né? Eu filtrei todos, vai trazer tudo que eu tenho de preventivo. Como eu não botei a máquina, ele vai olhar tudo. Então, só tem... Até dezembro só tem essa. Os planos que a gente gerou ontem, eu acabei apagando para fazer uns testes. Aí a máquina que eu quero, eu seleciono ela e dou um gero. Quer olhar uma máquina só? Informa aqui qual que é a máquina. Ah, não quero informar a máquina, quero ver tudo. Deixa vir tudo. Então, por quê? Cara, às vezes tu sabe que aquela máquina tem alguma coisa para fazer, mas, cara, eu sou o gestor da manutenção, eu não lembro agora de cabeça. Quero constar até dezembro para ver o que tem. Não bota a máquina, ele vai trazer cada linha uma máquina. Né? Cada linha uma máquina. Aí aqui também, né? A linha que eu clicar em cima é o que eu vou tomar ação aqui embaixo. Então, cliquei em cima da linha da máquina 10, então agora é da máquina 10. Detalhar plano, ele vai detalhar a preventiva dessa máquina que eu selecionei. É aquela tela que a gente viu antes, né? A partir das datas em aberto, plano atual, é para ver o que eu quero mostrar, né? Imprimir, aí ele vai gerar um documentozinho aqui do calendário da preventiva, né? É o calendário do que tem pendente, né? Às vezes tu quer imprimir isso aqui e colar lá no setor da manutenção mecânica, por exemplo. Então, ó, máquina, qual que é a máquina? Cadê aqui a máquina 10, ó, tá na máquina. Então, ó, máquina 10, onde tem o X é o que eu tenho que fazer, ó. Então, já vai marcando com X aqui as datas do que eu tenho que fazer a inspeção. Tá? E aqui embaixo ele mostra para mim que, ó, a máquina 10 é 1/12, aí eu posso fazer algumas anotações aqui, né? Componente, aqui com checklist, isso aí. Aí aqui, cara, não precisa fazer a preventiva, baixa a inspeção. Aí ele vai abrir a telinha aqui para me informar. Opa, aí ele não vai deixar, se eu tiver com a preventiva em aberto, né? Com ela em aberto aqui, não vai deixar fazer nada, né? Vamos fechar, baixa a inspeção, ele abre a tela, a data da baixa, quem foi o operador, a equipe, e eu vou preencher aqui, não precisa fazer inspeção, porque a correia está ok, o rolamento está ok, graxa está ok, pode seguir. E aí ele vai, essa data de dia 26, ao invés de ficar em amarelo, vai ficar no cinza escuro, igual aqui da frente, dizendo para mim, ó, já passou. Ou, se eu vim aqui agora, fiz a inspeção e vi que precisa fazer, gera OS. Firma, gerou essa número 7. Deseja imprimir? Sim. Aí aqui eu tenho 3 opções. Vamos botar aqui completa primeiro. Não é completa, acho que é personalizada. Gerou OS. Já gerou mais um. Isso aqui eu tenho que dar uma olhada. Personalizada, sim. E aí ele gera o S. Agora o layout da preventiva. Tá? Ele é um pouquinho diferente. Então ele traz aqui os dados, data de abertura, o serviço, a máquina, centro de custo, a equipe, né? Para fazer os apontamentos das horas. Aí ele traz os procedimentos de trabalho, os requisitos de segurança e aqui um quadrinho para mim escrever aqui os materiais que eu vou usar nessa preventiva. O mecânico levou isso impresso, daí, cara, vai anotando aqui o que ele consumiu na preventiva, né? Só baixar do estoque, bota o nome dele, a data e entrega para alguém fazer o apontamento e depois abaixa. Ó, já ficou em cinza aqui a data, né? Tá. O que eu fiz? Eu já posso vir aqui. Tu viu que eu gerei o S 2 vezes? Sim. O que eu fiz? Eu gerei uma S pro dia 26 e já gerei a do dia 1º. Aí ele deixa eu vir aqui e já gerar o S. A próxima ele vai lá pro dia 5. Isso, gera o S lá pro dia 5.
Ou eu posso vir aqui baixar a inspeção, ó. A data planejada é assim, vamos baixar na data de hoje. Operador 1, não precisa de preventivo. Baixei, sim. Ó, já marcou aqui, a próxima agora só dia 11. Então ele permite eu antecipar, tá? Fazer o quê? Porém, o OS do dia 1º só vai deixar eu baixar lá no dia 1º. Se eu quiser baixar antes, eu tenho que reprogramar ela. Mudar a data, ó, daí ele deixa fazer. Tranquilo até aqui? Se eu estiver indo muito rápido... Não, tá tranquilo. Tá. Por exemplo, a OS do dia 1º, né? Vamos lá no painel lá das OS, né, que a gente viu lá na frente. Vou olhar aqui no menu, que é mais fácil. Aqui, não. Estação de serviço, não. Programação. Acho que a gente precisa ter mesmo depois gravação em uma pinha, né? Isso. Porque a dúvida vai aparecer quando a gente realmente começar, né? Tá no sistema. Vai começar a aparecer dúvida do caminho. Tem que brincar, cara. Agora a gente tá vendo e tá tudo fresco, né? Mas é bastante informação. Ó, consulta de máquinas com manutenção preventiva. Então, tem uma consulta para mim ver o que eu já tenho de preventiva, com máquina com preventiva cadastrada ou máquina que eu ainda não cadastrei preventiva. Tá? Se eu quiser ver, cara, o que eu cadastrei e o que eu não cadastrei. Vai ser feito, o que tem que ser feito com ela. Se eu quiser filtrar, né, por máquina ou grupo de máquina, não quero filtrar, quero ver tudo. Tipo de máquina, se eu quiser filtrar por tipo de máquina, né? Controle, se eu quero ver máquina, componente, eu quero tudo. Tipo de manutenção, todos. Somente o que tiver ativo, não, traz tudo. Exibe máquina sem manutenção, se eu botar aqui não, ele vai mostrar só o que já tem preventiva cadastrada. Se eu botar aqui sim, aí ele traz o que tem e o que não tem. Consultei, ó, então ele está mostrando para mim aqui, ó, tenho a máquina 2, por exemplo, ela não tem manutenção preventiva cadastrada ainda, as demais já tem. Ela vai mostrar em verde o que tem e em cinza o que não tem. Isso aí. Isso mesmo. Aí agora, cara, eu gerei umas OS ali, né? Vamos ver como é que a gente faz agora para ver, né? Como é que tá essa manutenção aí. Deixa eu ver aqui. Cadastro da preventiva. Aqui, vamos ver a máquina 10. Clicar no botão ações aqui, ó. Eu posso detalhar o plano. Aí ele tá mostrando aqui para mim já, tá vendo? Ó? 7 é a OS número 7, lá que eu baixei. Cadê? Ela está em aberta ainda, não baixei, né? Então tem que baixar, e aí traz tudo que está marcado lá, não tem nada apontado ainda, né? Então não tenho que consultar ainda, mas eu já vi que é a OS número 7. Para o dia 1º é a número 8. E para o dia 5 é uma inspeção, que eu já baixei dizendo que não precisa preventivo. A próxima seria do dia 11. Está em verde ainda, por quê? Porque eu não fiz. Por que está em verde aqui e está em amarelo? Porque eu não fiz ainda as inspeções. Então, aqui eu consigo enxergar como é que tá essas inspeções. Se eu já fiz essas ordens de serviço, se eu já fiz ou não, né? E aí eu vi que é a OS número 7, né? Eu imprimi, entreguei para o mecânico. Aí eu venho aqui para fazer a baixa agora. Baixa da OS número 7. Manutenção. Faz o apontamento do serviço, tá? Antes de eu fazer a baixa disso aqui, deixa eu mostrar uma outra aqui. Acho que aqui é melhor. Baixa de materiais. Cadê? Consulta, a gente vai ver depois. Baixa de material do OS. Então, assim, ó, eu quero que o mecânico, quando ele pegar o material, antes de eu baixar o OS, ele já baixe o material. Então, tem esse cenário também, tá? Tu pode pedir para ele preencher no papel e quando tu baixar o OS, pegar e já baixar esse material, ou tu pode liberar essa tela para ele já vir direto no sistema e já fazer a baixa. Tu vai informar o OS número 7, não vai deixar agora porque eu estou com ela em aberto. Vamos pegar o número 8.
Ó, vem aqui em materiais e eu faço só o lançamento de material. Essa tela serve só para isso. Ele não vai mexer em apontamento de hora e de reprogramação, porque aquela outra tela lá, tu consegue mexer na OS. Essa aqui ele não consegue, ele só vai apontar material. Tá? Então ele vem aqui e faz o lançamento do material que ele usou na OS. Ó, não tem um botão aqui para ele baixar a OS, por exemplo. Porque às vezes pode dizer assim, cara, eu vou delegar para ele baixar o material, mas o OS quem vai baixar sou eu, porque eu quero ver o que foi feito para lançar certo no sistema, alguma coisa assim, né? Então tem essa opção aqui também, tu baixar material do OS por aqui, tá? Na baixa do OS, daí eu venho aqui e faço manutenção do apontamento das horas, né? 8 da manhã até as 10 da manhã. Operador 1. Não teve intervalo. E aqui eu boto informação se eu quiser. Fiz o apontamento. Se tiver material, vem aqui, aponta o material. Se não tem, pulo, né? Serviço terceiro também, se tiver, eu aponto. Se não, eu pulo. Observação, daí se eu quiser botar alguma observação também, eu posso gravar aqui. Confirma. Encerra o S. Aí ele abre para mim encerrar. No encerramento, daí aqui ele pede, ó, recomendação para o próximo OS. Lembra aquele campo que sai impresso lá? Então eu posso vir aqui e escrever o que tem de recomendação. Também, isso, troquei a graxa, o rolamento está rateando. Próxima revisão, tem que trocar o rolamento. Então, quando tu gerar uma OS para a máquina, ele já vai sair lá naquele campo recomendação para a próxima OS, o que tu escrever aqui. Sim. Então, isso é bom para o mecânico, daí ele pega, vez passada, viram que só trocaram a graxa, não trocaram o rolamento, então agora tem que trocar. Na próxima, igual, teria que ser trocado. Igual o adesivinho de troca de óleo que a gente bota no vidro do carro lá. Troquei o filtro, não troquei, próxima troca tem que trocar o filtro, porque nessa não troquei. Aí, aqui é o campo para isso. Então. Essa recomendação ela vem só na preventiva daí, né? Não, vem na normal também. Quando for baixar o OS, ele abre isso aqui, ó. Ele para as duas, tá? A baixa da OS é tudo na mesma tela. Então não importa se é preventiva ou corretiva, ele vai abrir essa tela aqui para você informar isso aqui. Tá, mas eu informei ali. Né? A próxima preventiva, trocar o rolamento. Mas a máquina deu uma corretiva em outro componente. Na corretiva vai aparecer o rolamento. Daí na baixa da corretiva. Na impressão da ordem de serviço da corretiva. Vai aparecer o descritivo também? Deixa eu já te mostrar aqui. Ó. Porque daí, no caso, seria só para a próxima preventiva, né? Pelo que eu entendi. Não, para a próxima manutenção. Isso que eu falo. Acho que o ideal é que apresente no histórico para você saber o que foi feito na última vez. Ele sempre Pelo assim, menos na última vez. Ó, eu tenho uma manutenção agora é corretiva, e eu botei uma observação para a próxima. A próxima ou a preventiva, quando eu for imprimir a preventiva, ele vai trazer lá a observação da anterior. Mas se eu quiser mais baixei a preventiva, aí teve uma corretiva depois. O que eu botar na preventiva, ele vai para a próxima. Se a próxima for uma corretiva ou uma preventiva, ele vai mostrar lá. A próxima é uma corretiva e eu vi que tinha uma... Né? Tipo, ele não vai ser assim, ó, estou baixando a preventiva e eu vou gravar agora para a próxima preventiva. Ele grava para a próxima que tiver. Para a próxima OS que tiver, se for corretiva ou preventiva. Que é interessante, né? Aí, assim, ó, só o que tu vai ter cuidado na baixa, assim, cara, tu viu que é uma observação de preventiva. Que na próxima preventiva tu vai ter que saber. Cara, e quando tu for baixar a próxima OS, repete o que tinha de informação nessa OS que tu tá baixando. Tu vai estar com ela impressa na mão ali, né? Então só vai pegar e escrever de volta ali. Daí se eu não repetir o que estava, ele não vai jogar lá para não. É sempre para o próximo OS, então. Isso, para o próximo OS. Desculpa. Aí aqui, ó. Isso acontece bastante, né? Sim, vai acontecer. Está na preventiva, na próxima preventiva, verificar tal questão. Mas entre as preventivas vai acontecer corretiva no meio. Sim, deixa eu ver aqui. 6, lista, formulário, normal. Ó, ele sempre vai vir aqui, ó. Recomendação da OS anterior. Então, se for preventiva ou corretiva, é a da anterior que ele vai trazer. Sim, vai aparecer. Vai sempre aparecer aqui. Então, eu vou baixar essa 6. Quando eu for baixar a 6, ele vai abrir para mim botar
recomendação para a próxima que vier. Sim. Aí, cara, se essa que eu estou vendo aqui é uma para preventiva, repete ela quando eu for baixar a próxima, para manter a informação. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Vamos consultar aqui de novo. Ações. Detalhe plano. Ó. Já sumiu daqui do dia 25, do dia 25, 26. Sim. Tá vendo? Ele vai trazer aqui. Por que ele sumiu? Porque eu botei que eu quero ver a partir da data em aberto. Então, quando eu marcar aqui, ele vai trazer só a partir da data de hoje o que está em aberto. Se eu desmarcar, ele mostra todo o histórico. Aí mostra em cinza é o que eu já fiz. Ó, se eu marcar o que eu já fiz, ele tira. Mas aí por que ele não tirou dia 5? Porque a anterior, que é dia 1º, ainda não foi feita. Quando eu fizer a dia 1º e deixar marcado, ele vai sumir do dia 1º, dia 5 e vai mostrar só o dia 11. Então esse cara aqui, ele faz isso. Ó. Se eu marcar, ele traz tudo. Desmarcar, ele traz tudo. Marcar, ele traz só o que está em aberto. Da primeira data em aberto para frente. Aí aqui, ó. Em visualizar, aqui no histórico ele vai marcando tudo. Então, ó, o que eu tenho aberto, o que eu tenho encerrado, né? Vamos organizar pela data aqui, ó. O que a gente viu lá atrás? Ó, a 7, que já está encerrada, a 8, que está em aberta, e do dia 5, que é uma inspeção que já está baixada. Então, cara, o que tem nessa inspeção? Clica aqui em cima e ele vai mostrar o que foi lançado. Fica gravado no histórico da preventiva da máquina. Ah, o que foi a OS7? Clica em cima e ele vai detalhar a OS. Eu consigo ver aqui serviço, ó, apontamento, né, hora início, hora fim, detalhe intervalo, se tiver intervalo, né? Se teve material utilizado, se teve serviço anotado lá, aquele serviço terceiro, né? E aqui é a questão se teve reprogramação, né? Eu gravei com um dia, mudei a data, ele grava também esse histórico de reprogramação. Tranquilo? Aí as outras que estão em aberto já está aqui marcado aqui, né? Tem uma outra questão. Cadê? Ah, tá. Cara, eu baixei aquela inspeção, mas eu preciso estornar ela. Como é que eu faço, né? Clica aqui em cima, inspeção, e estorna. E aí ele vai Ela vai ficar verde de novo para mim. Fica verde de novo. Agora, se eu for detalhar, ações, detalhe o plano, ó, tá em verdinho de novo. Quem pode fazer isso? Quem tem acesso à edição dos planos preventivos. Sim. Então, quem tiver acesso para criar preventiva, pode vir aqui e estornar quando for uma inspeção que já está baixada. O S para estornar é lá naquela telinha que eu mostrei, né? Fazer estorno, cancelamento, aí tem a tela própria. Quando é inspeção, eu tenho que entrar aqui no plano e estornar por aqui. Seguindo, o que nós temos mais? As baixas da OS a gente já viu, aí tem as consultas, né? Aqui, ó, depois vocês podem acessar lá, assim, ó, para não tomar, a gente não ficar um negócio muito extenso, né? Tem várias consultas aqui. Consulta, cara, consulta tá pronta ali, é bem intuitivo. Nos campos, eu sugiro depois, se vocês tiverem um tempinho, senta na máquina de vocês, filtra aqui pelo modo PCM, ó, e vem aqui na pastinha consulta de manutenção corretiva. O que é as corretivas? Essas que o pessoal abriu solicitação de serviço e eu gerei OS. Então ele tem as consultas aqui. Tem o menu da preventiva aqui, né? Que daí ele traz o que a gente já viu, né? Aqui onde é o cadastro. Vai liberar o modo PCM ou preciso solicitar para o Só pedir para o Claudinei. Manda um e-mail para eles ou manda um Teams, já pede para liberar para ti, para o Jefferson. Daí você já consegue módulo PCM. Módulo de PCM. Porque daí agora o passo é... Como é que vai funcionar? A gente faz o cadastro de máquina ou... O cadastro de máquina acho que vai ficar para vocês. E essa gravação... Já como fazer. E aí, isso para a gente começar e até aproveitar aqui, né? Vocês não sei como vocês ficam aqui. Eu fico até sexta e o Edson até sexta que vem. Tá, vai te vir. Tem, ele manja. Tá. Essa gravação e a gravação de ontem também eu vou mandar para o Claudinei. Tá. Qualquer coisa, pega a gravação, dá uma repassada. Se ainda assim tiver dúvida,
O Claudinei tem o meu Teams, depois eu posso passar o meu contato do Teams também para ti, Rodrigo. Se tiver uma dúvida, manda por lá e, cara, vamos falando por lá. Aí aqui da manutenção preventiva também, ele tem consultas, né? Consulta geral de preventiva, histórico de preventiva por máquina, manutenção preventiva por equipe, ordem de serviço preventiva por máquina no período, consulta de preventiva, de calendário de manutenção. Esse ciclo de ferramenta também está sendo descontinuado, né? Módulo PCM. PCM. Aí tem aqui a questão das requisições, que a gente viu, né? Basicamente é isso, cara. Aí os cadastros aqui embaixo, né? Basicamente, o que vocês vão ter que fazer é o cadastro de máquina, né? Sim. Aí, Rodrigo, tu não estava aqui antes, eu só dei uma repassada, deixa eu só abrir de novo, porque o que acontece? Eu percebi, quando eu fui fazer a cadastro preventiva ontem com vocês, que mudaram todo esse processo. Ela era uma tela só, agora vocês viram que tem várias telas, tem um processinho ali no meio, ficou melhor. E aqui dentro do cadastro de máquina, na aba custos e produção, eles colocaram esse campo aqui, que era um campo novo. Até comentei com vocês ontem sobre essa projeção de utilização em horas. Tá vendo que está em vermelho esse aqui, ó, projeção de uso diário em horas? Como obrigatório, né? Por quê? Quando eu vou cadastrar a preventiva da máquina, eu digo lá que a preventiva vai ser a cada 10 dias ou a cada 100 horas. Como é que o sistema vai saber para calcular que dia vai ser a preventiva? Ele vai vir aqui dentro da máquina e vai olhar qual é a projeção de horas que essa máquina... Quanto tempo que essa máquina está projetada a rodar por dia e quais são os dias da semana que ela trabalha para ele calcular as datas da preventiva. Então, ele sempre vai olhar assim. E essa informação ali, ela é um pré-cadastro ou ela é... Dentro do cadastro de máquina. Então, quando eu for cadastrar a máquina, aqui eu estou dentro do cadastro da máquina. Então, estou dentro do cadastro da máquina 10, complemento, dados de custo e produção. Quando for preencher aqui, ele vai pedir, né? Minuto disponível por dia e quanto que é o projeto de uso em horas por dia. Ó. Disponível, ela tem 440. Não é um cadastro. Não, chega no campo e informa. Então, eu digo que ela tem 1.440 minutos disponíveis por dia. Não é o que ela está projetada para rodar. E aqui embaixo, quantas horas ela roda, né? É um turno, são 8 horas. 8 horas, isso. E aqui os dias da semana. Não tem horário de intervalo. Isso. E aqui os dias da semana. Aí o que acontece? Aqui, quando eu for cadastrar a preventiva, ó, deixa eu abrir aqui de novo, vou pegar aqui a máquina 10. Ele vai estourar conforme o... aqui ele não vai deixar porque eu já estou com a máquina aberta, então... Ele avisa lá. Ó, quando eu for criar o plano preventivo, aqui eu digo, ó, esse plano preventivo vai controlar a cada 100 horas, ou quilometragem, se for um carro, né? Ou aqui embaixo, o tempo. Então, ou uso ou tempo. Então, eu posso cadastrar os dois. O que chegar primeiro, o sistema vai sugerir para ti. Se é hora ou se é tempo ou uso, né? Carro, ou a cada 5.000 ou 6 meses. Então, o que chegar primeiro, ele vai sugerir para ti lá no plano. E aí a gente tem essa tela aqui, ó, se for por uso, né? Que é a CCMNR 090, que daí aqui eu vou fazer o apontamento quando é por uso, ou por quilômetro, né? Então, essa aqui eu digo que a cada 100 horas eu vou ter uma manutenção. Então, de tempos em tempos eu venho aqui, vou incluir. Que dia é hoje? Hoje é dia 26. 6, 11... já tem. Dá uma manutenção. Então, ó, quantas horas eu usei ela hoje? 5 horas. E vai contando. Então, cada 100 horas é preventiva. Já rodou 5. Entendeu? Mas a gente vai apontando? Tem integração. Por isso, lembra que eu comentei ontem que o pessoal na confecção não usa muito o controle por horas, que vai depender sempre de tu vir aqui e alimentar. Porque o sistema não tem integração lá com a máquina para saber, entendeu? Ela está projetada a rodar 8 horas por dia, mas hoje ela não rodou 8, rodou 4. Ficou 4 horas parada. Entendeu? Esse é o ruim de tu. Dá para controlar? Dá. Só que tu tem que vir aqui informando o sistema. A mesma coisa para manutenção preventiva de troca de óleo. Isso. A gente já faz isso hoje, mas numa planilha de Excel. Seria da. E tem lá, né? Esse KM menos esse deu esse. Então, aqui só vai lançar. Alimenta lá, eu alimento direto aqui.
E ele vai Mas atualizando. vamos lá. Diariamente ou eu posso fazer isso semanal? Mensal. que Depende nem- do é que nível nem de assim, controle ó. que tu quer. É como eu faço com o carro. Como é que tu O carro, quer controlar? eu sei que o caminhão e a Lance andam muito mais do que os outros carros, né? Então ali eu diminuo um pouco. Período menor. Ali eu faço a cada 3 semanas. Eu sei que ele vai chegar, tem que chegar a 10 mil. Então, se ele demora um Tu mês e sabe que meio, roda muito, faz cara, bem cada próximo, 2 dias, cada uma semana, entende? Ah, usa pouco. Cara, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí, cara, Mas isso é só no caso de uma Electra, dos nossos veículos, porque outro tipo de máquina. não, máquina de costura, Não, aí pode faz ser. por dia. É, Aí faz dia. Porque daí eu vou fazer cara, o que tu vai ter que cada... controlar? A máquina que seja mais complexa, Sim. tem um controle mais rígido. Carro, né? Carro não dá pra passar quilometragem. Então, aí é que nem tu falou, cara, caminhão roda pra cacete. Então, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Ah, cara, o carro tá ali, mas uma vez por semana é usado. Cara, faz uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí tudo depende de como tu vai ter que querer controlar, cara. Tu quer ter informação em tempo real aqui, faz todo dia. Porque isso não tem como hoje não tem tecnologia para integrar isso. Não, é entendível, mas não dá pra fazer tudo. Sim, aí é questão de vocês alinhar. Ou, tipo, nesse caso aqui, a gente abre essa tela para o operador apontar. Né? O que também pode gerar erro também, né? Mas... cara, ou o que sugestão, talvez, né? Cara, não sei como é que é a ocupação da tua manutenção, mas de repente definir uma vez por dia. Então ele deve ter serviço deve ter mais serviço do que hora para trabalhar. Mas senão eu ia dizer assim, cara, bota um mecânico para uma vez por dia fazer a medição e apontar. não, mas assim, ó, eu acredito que máquina de costura te bota por tempo de dias. Aí chegou no tempo de dias ali, vai dar uma manutenção preventiva, faz a cada ano, uma preventiva geral, né? E cara, veículos e a máquina de corte, que é o que a gente já faz hoje, né? Controlando quilometragem em horas. E os ar-condicionado, que também é uma coisa que a gente controla. E aí dia também. E aí a gente coloca em dia. Não, eu acho que hora ali só seria a máquina de corte, o compressor e os veículos. Que é o que a gente já tem hoje controlado por hora dessa forma. Já tem um apontamento, em vez de ser na planilha Excel, a gente aponta aqui. Assim, ó, vai continuar o que eu ia sugerir para vocês, até sexta eu estou aqui, até sexta de meio-dia, porque à tarde minha esposa fez uma cirurgia, eu vou ter que levar ela no retorno da consulta, porque ela não pode dirigir. Até sexta, meio-dia, eu estou aqui. Se vocês, eu sei que vocês devem estar até o gargalo de coisa, mas assim, ó, pelo menos cadastrar uma máquina, entra na base de homologação 1, não faz na oficial ainda, tá? Homologação 1, porque daí se tu errar, não tem problema. Entende? Não precisa também, cara, eu quero pegar uma máquina e cadastrar só para testar, para ver como é que é, para ver se eu vou conseguir, né? Cadastra uma máquina, depois tenta cadastrar uma preventiva. Tá? Tenta gerar uma preventiva. Parte baixa do OS, geração, isso aí é mais tranquilo. Mas a parte cadastra a máquina, principalmente, e da preventiva, é bom vocês tentar fazer, porque daí se tiver dúvida, a gente já está aqui, a gente senta aqui, faz junto, entende? É mais fácil para o aprendizado de vocês. Quando a gente não estiver aqui, vai ser um pouco mais difícil, porque vai ser virtual. Daí, cara, print de tela, tu vai gravar um vídeo, aí às vezes eu estou em outro cliente, vou demorar 2, 3 horas, ou vou responder só no outro dia, fica mais demorado o negócio. Essa semana eu tô, semana que vem o Edson está a semana inteira aí também. Tu não tem tutorial para cadastro de máquina, tem tutorial para gente. Vai ter o vídeo que a gente fez ontem e hoje do treinamento completo. Aí mas você pode fazer. Da tela tem desses aqui? Cara, todas as telas tem isso aqui, ó, quer ver? Ó, se fizer o passo a passo da tela, a gente vai. Cadastro de máquina, isso. Que daí também ajuda mais o vídeo. Ó, toda a tela tem esse cara aqui, ó. Clica na interrogação, ele vai abrir a central de ajuda da tela, daí traz os campos, ó, código, o que tem que botar, como é que funciona, sendo de custo, tipo um manualzinho. Vai ter coisa aqui, ó, modelo, informar o modelo da máquina e equipamento, mas ainda assim, cara, é redundante, né? Eu não entendi. Cara, aí manda uma mensagem, a gente vai conversando, vai se ajudando.
Por isso era bom tentar fazer enquanto a gente está aqui. Mas né? acho que pegamos como exemplo a máquina de estoque, fazendo ela, né? Você vai estar só a sexta de manhã. Isso, também dia. Não, só para segunda. Mas o Edson está aí até sexta que vem. Isso, então, eu acho que... Cara, não deu essa semana, semana que vem. E aí dá para aproveitar que o Edson está aí, cara, que é melhor que o consultor do lado, que a gente já na hora já vê, né? Remoto já é um pouco mais difícil. Eu não gosto muito de remoto. Bom, fechou, garotos? perfeito. Então tá. Eu vou. O que eu vou Então, fazer é assim, ó. Eu tenho aqui, eu tenho na minha documentação, aqui, ó, roteiro de solicitação de serviço e iOS. Perfeito. Tem o basicão, tá? Cara, isso já ajuda Não sei, bastante. assim, eu Então, olhando, buscar aqui... do jeito que tá aqui, eu olhando, eu entendo. Pode ser que tu olhe e não vai entender. Não, mas eu mando mesmo assim. Tá? Tem os atalhos ali, né? Tem o código das telas aqui, ó. Tem o código das telas. Esse cara que tá, esse CC não sei do que aqui, ó. Cara, copia esse cara aqui. Coloca lá, vai aparecer. Vem aqui no menu, ó. Não precisa nem estar o módulo, ó. Deixa todos, ó. Botou aqui, Ctrl V, deu Enter. Já aparece. Já abre, já tá. Ou então contra o espaço, né? Contra o espaço também. O espaço vai dar direto Ó. ali, ó. Ctrl V. Aí já tá a tela. Também ele abre. E aí vai botando teu favoritos, né? Ó, vem aqui, clica aqui. Aí vai, ó, cria um novo lá. E aí no favoritos vai criar uma pastinha aqui com novo. Aí tu muda o nome dela, né? Ó. Módulo de manutenção. Ou posso criar uma pastinha aqui, ó, como abrir uma OS. Volta na sequência, primeiro essa tela, depois essa, entende? E aí, cara, vai ficar aqui no teu favoritos, ó. Quando tu entrar aqui, ó, como abrir uma OS. Pum. Primeiro essa, depois essa, entende? Fica na sequência, assim, ó. Aí tu vai de cima para baixo, vai seguindo, aí fica mais fácil. Beleza, garotos? Eu vou salvar essa gravação, assim, é que demora às vezes uns minutinhos até o Teams. A gente deve usar ela só.